Olá, meus obscuros. Sentem-se, acomodem-se no escuro e deixa a avó Ágata lhes contar um segredo que os pais de vocês fazem questão de enterrar. A inocência, ai, a inocência é a matéria-prima favorita das coisas que espreitam nas sombras. Acham que ter um amigo imaginário é a coisa mais inofensiva do mundo, não é? Um mero desvaneio de criança, pura tolice. Em 1970, naquele casarão úmido de São Paulo, um menino chamado Gabriel criou o seu. Chamavam-o de Sombra. Sombra? Mas com a letra S, não é mesmo? Eu acho que já temos um relato disso aqui no canal. Procura lá que você vai ver. Bonitinho, não? Mas a avó Ágata sabe que certas coisas não são criadas, elas são atraídas. São como parasitas psíquicos. Elas sentem o vazio, a solidão e se vestem com a pele mais doce e maleável que encontram, a de um companheiro invisível. O amigo imaginário de Gabriel não lhe pedia para brincar de esconde-esconde. Ele pedia para mover objetos. Sussurrava mentiras sobre os pais do menino e lentamente drenava a verdade de sua alma. Sabem, a pior traição não é a de um inimigo, é a de um confidente. E é a da criatura que dorme ao seu lado, esperando pacientemente o momento em que a sua imaginação se torna a ponte perfeita. Porque, meus queridos, quando Gabriel finalmente viu a verdadeira face por trás do sorriso vazio daquela entidade que fingia ser seu amigo imaginário, não era um monstro de contos de fadas. Era a prova de que, para certas coisas, a amizade é só um nome bonito que damos para o apetite. Ele não queria o carinho dele, ele queria um contrato. E lembre-se, se acreditar, dá mais medo. Ele não queria a minha amizade, ele queria a minha pele, e a minha pele é só a casca do que ele realmente veio buscar. O que você faria se a figura mais inocente e pura da sua infância, o seu confidente secreto, aquele que só você via e que prometeu te proteger, fosse, na verdade, a isca? Uma máscara? Eu tinha 5 anos quando o conheci. 6 quando ele começou a mostrar coisas que só o escuro guarda. 7 quando ele me pediu para fazer a primeira coisa má. Hoje sou um homem adulto, mas o frio daquele inverno de 1970 nunca me deixou. Aquele frio não era do tempo, era dele, da coisa que ele escondeu atrás de um sorriso infantil e de um nome inventado. Ele me ensinou sobre a solidão, sobre o poder de ter um segredo que ninguém mais entendia e sobre o prazer da desobediência. Ele me disse que pais e professores mentem, mas que ele, meu amigo imaginário, era a única verdade. Mas a verdade dele tinha garras e um apetite que não saciava com doces ou jogos. Ele se alimentava de confiança, de inocência e, o pior, de esperança. E a cada vez que ele me persuadia a mover algo, a esconder algo, a ferir algo, a casca da minha própria identidade rachava um pouco mais. Eu só percebi a verdade, a tenebrosa e final verdade, quando olhei no espelho e vi, não meu reflexo, mas o brilho frio de um predador nos olhos da entidade, que fingia ser meu amigo imaginário.
Meu nome é Gabriel. Naquele ano, em 1970, eu era apenas uma criança de 7 anos, espremida entre a nostalgia da minha mãe e o silêncio austero de meu pai. A família havia se mudado para um casarão antigo no bairro da Aclimação, em São Paulo. Era o auge do inverno e a névoa fria pairava sobre as janelas embaçadas, transformando as manhãs em paisagens cinzentas e úmidas. A casa, com seu assoalho de madeira que rangia sobre o peso de cada passo e corredores longos e escuros, era grande demais para nós três. Eu passava a maior parte do tempo sozinho. Essa solidão, no entanto, não era vazia. Ela foi preenchida lentamente por ele. Eu o chamei de sombra, não porque fosse escuro, mas porque estava sempre onde a luz não alcançava totalmente, nos cantos da visão, no limite entre o sono e a vigília. Sombra era meu confidente. Ele existia na plenitude da minha inocência infantil, naqueles anos em que a imaginação é o único mapa para navegar a realidade. É crucial entender isso. Para mim, a sombra era um amigo imaginário perfeito. Ele tinha a voz suave de uma criança, um pouco mais velha, e seus olhos, que eu só me lembro como sendo estranhamente vazios, como os 2 pedaços de vidro polido, pareciam compreender cada medo, cada frustração. Ele me dizia coisas que eu queria ouvir, mas que ninguém me dizia. Que eu era especial, que eu tinha um poder que os outros não tinham. Foi assim que a entidade que fingia ser meu amigo imaginário fincou suas raízes. Ele era a válvula de escape para o meu mundo frio e quieto, um conforto silencioso contra as noites geladas de São Paulo. Minha mãe sorria, achando graça no meu companheiro invisível, e meu pai, quando percebia, apenas balançava a cabeça, atribuindo tudo à hiperatividade da infância. Eles não podiam saber que aquele ser, tão convenientemente criado pela minha mente solitária, era na verdade um predador paciente, com um plano que transcenderia o meu tempo de brincar. Os primeiros sinais não tinham nada de sobrenatural, pelo menos não na superfície. Eram meros desconfortos pontuados por uma sensação crescente de que a casa estava de alguma forma errada. O primeiro a notar fui eu, e claro, sombra estava sempre lá quando acontecia. O que mais me perturbava era o frio. Não era um frio natural de inverno paulistano, mas um frio cortante localizado. Não importa o quanto a minha mãe aumentasse o aquecedor a óleo, era um frio que trazia consigo um cheiro sutil e metálico, como de chuva caindo em ferro velho, um aroma que somente eu parecia distinguir. Minha mãe dizia que era o cheiro do bolor antigo da casa. Depois vieram sons distantes. Eram ruídos que eu só ouvia à noite, depois que os meus pais iam dormir. O silêncio da casa se tornava uma coisa pesada e quase palpável. Não eram passos, mas sim arranhões suaves, como unhas roçando o papel de parede, sempre vindos do andar de cima do sótão trancado que meu pai insistia em manter isolado. Sombra dizia, sentado na beirada da minha cama. Ria suavemente quando eu me encolhia. São ratos, Gabriel. Ele dizia com uma paciência estranha. Ou talvez sejam só fantasmas chatos que não conseguiram sair. No dia seguinte, eu encontraria meus brinquedos dispostos de forma ligeiramente diferente do que eu me lembrava. Um dos meus carrinhos de ferro virado de cabeça para baixo, ou meu ursinho de pelúcia encarando a parede. Minhas desculpas infantis eram sempre as mesmas. Eu devo ter feito isso e esqueci.
mas Sombra, com seu olhar de vidro, parecia saber que a explicação era bem mais sombria. A sutileza deu lugar à certeza desconfortável de que algo estava ativamente me manipulando. Os movimentos sutis evoluíam para eventos que desafiavam a lógica, forçando-me a enfrentar um dilema crescente. Ou eu estava enlouquecendo, ou Sombra não era apenas imaginário. Um dia estávamos jogando bolinha de gude no tapete da sala de estar, e Sombra se aborreceu porque eu estava ganhando. Ele ficou quieto por um momento, e o ar da sala ficou tão pesado que eu sentia dificuldade de respirar. Aquele cheiro metálico de novo. De repente, a fileira de livros pesados sobre a prateleira mais alta da estante, aqueles que meu pai lia, tombou. Não caiu, tombou, lentamente, em uníssono, como se uma mão invisível os tivesse empurrado. O ruído foi ensurdecedor. Minha mãe correu assustada, mas não havia nada fora do lugar, exceto a bagunça. O vento, Gabriel, deve ter sido o vento, ela ofegou enquanto arrumava. Mas as janelas estavam hermeticamente fechadas, protegendo-nos do frio cruel. Sombra sorriu, aquele sorriso vazio, e murmurou em meu ouvido: eu disse que você não devia ganhar sempre. Os sinais claros de presença se tornaram mais audaciosos. Minhas roupas de dormir apareciam cortadas, com cortes finos, precisos. Eu encontrei repetidas vezes a chave do sótão pendurada na porta do meu quarto, embora meu pai aguardasse religiosamente. E o ápice veio com o retrato da minha avó, pendurado no hall de entrada. Ele era o centro da casa. Uma manhã, o vidro estava quebrado, mas o vidro não se estilhaçou no chão. Ele estava dobrado para dentro, com um buraco perfeito no meio, como se um dedo grosso tivesse perfurado a imagem. O que tornava tudo aterrorizante era o olhar de Sombra. Quando eu o olhava, ele não me encarava, mas sim a porta do meu quarto, como se estivesse esperando que eu fosse o próximo. A sensação de que algo era iminente cresceu, transformando meu quarto de criança no palco de um jogo de espera sombrio, onde eu era presa e Sombra, meu melhor amigo, o caçador. A inocência morreu na noite do meu 8º aniversário. A festa tinha acabado e o silêncio pesado da casa voltara. Eu estava na cama tentando dormir, mas a energia estranha e gelada do quarto me mantinha acordado. Sombra estava ali, sentado em sua cadeira usual, me observando. Ele estava mais quieto do que o normal, e seus olhos de vidro pareciam reter a luz de um jeito que doía em mim. Eu finalmente murmurei: Sombra, por que você fez aquilo com o retrato da vovó? Ele não respondeu, com a voz de criança que eu conhecia. Em vez disso, um som gutural, um rosnado seco subiu de sua garganta, e então ele se moveu. E esse foi o meu primeiro contato visual claro com a verdade. A forma que eu conhecia, um menino pálido de traços suaves, começou a se contorcer. Não era uma transformação rápida, mas era um processo lento e agonizante de desdobramento. Seus ossos estalaram de forma audível, e o som amplificado pelo silêncio, e seu corpo esticou-se. A pele infantil, que parecia papel de seda, rasgou-se nas extremidades, revelando não músculo ou carne, mas um tecido fibroso, escuro, reluzente como quitina. O terror me paralisou. A face gentil se alongou e a boca se abriu em uma fenda preta repleta de dentes finos e pontudos. E seus olhos, seus olhos! Eles se tornaram poços de escuridão sólida, mas no fundo
eu podia ver um ponto de luz vermelha pulsante, pura malevolência. A criatura, agora com mais de 2 metros de altura e formas grotescamente alongadas, estendeu a mão. Não era uma mão de criança. Era uma garra longa e nodosa, terminada em unhas escuras e curvas. Ela se aproximou da minha testa e eu senti o ar frio e fedorento de seu hálito. Eu não sou sombra, Gabriel, disse a voz, agora em um sussurro de 1000 vozes, arranhando um calçamento. Eu sou a sua liberdade. E então, o primeiro contato físico. A garra tocou minha têmpora, não com força, mas com uma pressão calculada, injetando uma dor e uma torrente de pensamentos não humanos na minha mente, uma confirmação silenciosa do abismo que se abria entre mim e a realidade. Com o toque da garra na minha mente, não apenas viu, mas sentiu a verdade final. A entidade não era um parasita, mas sim algo que se alimentava da essência, da inocência, para obter passagem para o nosso mundo. A dor na minha cabeça era uma chave sendo girada. Foi nesse instante que o clímax começou. A criatura, percebendo que eu havia entendido, soltou um grito sibilante que fez as janelas tremerem. Você é meu, Gabriel! Você abriu a porta! O monstro avançou e eu me atirei para fora da cama no confronto mais primal que um garoto de 8 anos poderia enfrentar: a fuga. Corri pelos corredores escuros, o assoalho rangendo sob os meus pés descalços, cada rangido um sino anunciando a perseguição. Atrás de mim ouvi o som viscoso e seco das garras da entidade arranhando a madeira do chão, um som pesado, rápido, e eu poderia sentir o hálito gelado no meu pescoço, o mesmo frio não natural que sempre senti no quarto. Ele não estava tentando me matar, ainda não. Ele estava me assustando. A verdade é que ele estava saboreando a minha histeria, alimentando-se do meu medo puro. Pois esse medo era o que o tornava real e o ancorava. Corri até a porta do quarto dos meus pais e tentei girar a maçaneta travada. Sombra ou o que quer que fosse aquilo sempre soube a chave para o terror, o isolamento total. Olhei para trás e a criatura estava a menos de 1 metro. A escuridão de seus olhos sugando a pouca luz do corredor. A boca repleta de agulhas se abriu para dar o bote final. No instante em que a garra estava a ponto de me tocar, eu gritei. Não foi um grito de criança assustada, mas foi um rugido de desespero e negação. Um eco do poder que a entidade me havia ensinado que eu tinha. Eu gritei: "Você não é real!" O efeito foi imediato e chocante. A criatura parou, recuando como se eu estivesse queimando com água benta, sabe? A forma grotesca começou a tremer, a imagem falhando como uma transmissão ruim. A resolução foi inesperada. Ela só podia existir se eu, a fonte da inocência roubada, a reconhecesse. Ao negar a sua realidade, eu a forcei a recuar. O monstro se dissolveu, não em fumaça, mas em um rápido e silencioso desmoronamento de formas escuras, retornando à sombra de onde havia vindo. Meus pais, finalmente acordados pelo meu grito, interromperam o quarto, confusos e irritados. Eu tentei contar, mas as palavras eram infantis demais para descrever o horror. Eles me abraçaram, atribuindo tudo a um pesadelo ruim, resultado do excesso de açúcar do aniversário. Na manhã seguinte, o casarão estava silencioso. O cheiro metálico sumiu, e o frio extremo havia passado. A reviravolta é esta. A entidade se foi, sim, mas foi o preço pago. A inocência se foi. E a pior parte,
Eu comecei a sentir falta daquela voz, daquele companheiro. Anos depois, já adulto, longe daquela casa em São Paulo, percebi que a entidade havia deixado uma parte de si. Às vezes, em momentos de intensa solidão, aquele frio localizado retorna, e no fundo da minha mente escuto um sussurro suave, o eco da voz de um amigo imaginário, me convidando a fazer uma coisinha má. Eu escapei daquela casa em São Paulo em 1970, mas nunca escapei da entidade. O inverno daquele ano gelou minha alma de um jeito permanente. Acreditem no que quiserem, mas eu sei que aquele ser ainda existe, à espreita nos cantos mais negligenciados da mente, esperando seu próximo coração solitário para se tornar seu confidente, seu guia, seu melhor amigo. Ele não precisa de casas assombradas ou cemitérios. Ele precisa apenas de uma criança com uma imaginação fértil e um segredo para guardar. Eu passei a vida adulta apagando as luzes, evitando silêncio e, principalmente, nunca mais permitindo que a solidão me consumisse. Porque quando ela volta, o frio volta e o sussurro é quase irresistível. Encerro essa história com a esperança de que a minha experiência sirva de aviso. Agora, eu pergunto a vocês, se sua mente é o único lugar onde a entidade pode se esconder, e se a única maneira de mantê-la fora é duvidar da sua própria sanidade, você seria capaz de negar a existência do seu melhor amigo imaginário para salvar a sua alma? Deixe um comentário. Compartilhe essa história com quem você ama. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir que nem tudo parece inocente. É de verdade.